Atividade jurisdicional e atividade judicante. Diferenças e funções. A atividade jurisdicional e a atividade judicante, embora possam parecer semelhantes, possuem características e funções distintas dentro do sistema jurídico brasileiro. A atividade jurisdicional é exclusiva dos magistrados, ou seja, dos juízes e desembargadores, sendo a função central do Poder Judiciário e diretamente ligada ao conceito de jurisdição. Jurisdição, nesse contexto, é o poder de resolver conflitos de interesses com força de decisão final e de aplicação compulsória, garantindo, assim, os direitos dos cidadãos com imparcialidade e segurança jurídica. Em contraste, a atividade judicante pode ser exercida por diversas autoridades, não sendo limitada apenas aos magistrados. Na atividade judicante, as decisões são de natureza administrativa e não têm o mesmo poder definitivo das decisões jurisdicionais. Essa atividade pode envolver, por exemplo, órgãos administrativos que têm o poder de decisão em determinadas matérias, mas cuja competência se limita a regulamentações específicas sem que suas decisões tenham o efeito de uma sentença judicial final e imutável. Outra diferença fundamental entre as duas atividades é a questão da provocação. Na atividade jurisdicional, o juiz só pode atuar quando é provocado, ou seja, não pode iniciar processos por conta própria. Esse princípio, chamado de princípio da inércia da jurisdição, garante que o juiz seja imparcial, julgando somente quando solicitado por uma das partes envolvidas. Por outro lado, na atividade judicante, as autoridades podem agir tanto por provocação quanto de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Isso permite que órgãos administrativos tomem decisões preventivas ou resolvam questões sem que uma parte interessada necessariamente faça uma solicitação. A definitividade das decisões é outra característica que diferencia essas atividades. As decisões judiciais proferidas pelos magistrados, no exercício da atividade jurisdicional, são definitivas e têm o caráter de coisa julgada, ou seja, após determinado prazo, tornam-se imutáveis e inquestionáveis. No entanto, as decisões da atividade judicante são revisáveis judicialmente. Isso significa que, caso uma decisão administrativa seja considerada injusta ou inadequada, ela pode ser questionada e revista por um juiz, em um processo judicial. A função jurisdicional envolve o julgamento imparcial dos casos apresentados ao juiz. Nesse sentido, o magistrado não possui interesse pessoal ou envolvimento direto na relação conflituosa entre as partes, garantindo, assim, uma decisão justa e equilibrada. Na atividade judicante, em alguns casos, a autoridade que decide pode ser parte da relação ou ter algum envolvimento direto na matéria. Por exemplo, em processos administrativos disciplinares, a própria administração pública atua como julgadora, o que pode levantar questionamentos sobre a imparcialidade. A indelegabilidade é outra característica intrínseca da atividade jurisdicional. Isso significa que os juízes não podem delegar suas funções para outras pessoas, pois apenas eles têm o poder de decidir conflitos de direitos de maneira definitiva. Na atividade judicante, a indelegabilidade também se aplica, mas em um contexto menos rigoroso, pois as autoridades administrativas podem delegar algumas tarefas específicas a subordinados, desde que isso não interfira na essência da decisão final. O pagamento de custas é outro aspecto relevante. Na atividade jurisdicional, há custos processuais, que geralmente devem ser pagos pelas partes envolvidas, exceto quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Esse pagamento de custas é uma forma de financiar o sistema judiciário e evitar que o judiciário seja acionado de forma desnecessária. Já na atividade judicante, muitas decisões administrativas são gratuitas e não envolvem cobrança de custas, facilitando o acesso das partes interessadas. A Constituição Federal de 1988 define o Poder Judiciário como órgão independente, cuja função primordial é exercer a atividade jurisdicional de maneira imparcial e definitiva. A Constituição Federal de 1988 também garante a todos os cidadãos o direito ao acesso à justiça e ao devido processo legal. Esse princípio estabelece que todos têm direito a uma decisão judicial imparcial e final, que resolva os conflitos com base na lei e na justiça, o que é essencial para a preservação do Estado de Direito. Além disso, é importante destacar que a atividade jurisdicional tem como objetivo pacificar conflitos e aplicar as leis de forma universal, enquanto a atividade judicante lida com questões mais específicas,
como o cumprimento de normas administrativas. Por exemplo, um órgão ambiental pode autuar uma empresa por descumprimento de normas de preservação ambiental, mas essa autuação, caso contestada, pode ser revista por um juiz no âmbito jurisdicional, que terá a palavra final sobre a validade da punição. A imparcialidade do juiz é um dos pilares da atividade jurisdicional e um dos elementos que a diferencia das atividades judicantes realizadas por outras autoridades. O juiz é neutro, sem vínculo com as partes em conflito, o que assegura que sua decisão seja justa e isenta. Em contrapartida, na atividade judicante, a autoridade responsável pela decisão pode, em certos casos, estar diretamente envolvida ou ter interesse institucional no resultado, o que levanta questões sobre a neutralidade dessas decisões. A função administrativa da atividade judicante é evidente em contextos como a emissão de licenças, aplicação de multas, regulamentação de atividades específicas, entre outros. Essas decisões têm impacto nas atividades dos cidadãos e empresas, mas não têm o mesmo poder impositivo das decisões judiciais, uma vez que podem ser contestadas judicialmente caso uma das partes entenda que houve abuso de poder ou erro na aplicação da norma. Em resumo, a atividade jurisdicional e a atividade judicante desempenham papéis complementares, mas distintos, no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto a primeira é exclusiva dos magistrados e visa resolver conflitos de maneira definitiva, a segunda é mais administrativa e regulatória, podendo ser exercida por diversas autoridades e sujeita à revisão judicial. Esses dois tipos de atividades garantem que a aplicação das leis e normas no Brasil seja feita de maneira ampla e eficaz, respeitando os direitos dos cidadãos e assegurando a ordem e a justiça no país. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!